Aleluias! Poder se assentar rapidamente? Antes de nós subirmos com as crianças, elas precisam ver e já ir aprendendo a praticar o princípio da semeadura, o princípio de estar trazendo os dízimos e as ofertas à casa do Senhor. É muito interessante que você lê a Bíblia e na medida que você vai lendo a Bíblia, e eu retomei novamente aqui a leitura, e aí quando eu comecei o livro de Levíticos, me chamou muita atenção que a primeira ordenança, que todos sabem que o livro de Levíticos, ele é o livro onde tem as leis e os mandamentos para o povo do judeu, um povo ao qual tinha passado 430 anos na escravidão no Egito, e estava necessitados que houvesse sobre eles regras, os mandamentos, preceitos, conceitos novamente, porque esse período de escravidão, não continuaram a prática daquilo qual era uma cultura deles. E o livro de Levítico, ele começa dizendo bem assim, e chamando Yahvé a Moisés, falou-lhe desde a tenda da reunião, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando algum de vós trouxer uma oferta a Yahvé, oferecereis a vossa vítima de animais, do gado ou do rebanho. O que me chamou a atenção não é a forma, que aí era um hábito deles na época, um costume da época, de dar em animais, enfim, cereais, mas a primeira coisa que ele trata com o povo judeu é a questão da oferta. E isso é algo que nós precisamos estar sempre tratando, irmãos. Falando sobre a questão do dízimo, a questão da oferta. Por quê, querido? O dízimo, é para sua bênção, meu irmão. O dízimo, presta atenção, o dízimo é para gerar bênção sobre a sua casa. Amém? Provérbios 3, leiam lá, depois fala sobre isso. O princípio, quando você pratica, por que você tem algo que você vai colocar aqui dentro, seja o seu dízimo, seja a sua oferta? Porque o Senhor já te deu, e você simplesmente está devolvendo à casa do tesouro. Então você tem essa oportunidade agora. Amém, queridos? Pastor, eu não tenho nada. Então oferte o seu fôlego de vida e traga à casa do tesouro. Senhor, nós louvamos o teu nome. Nós bendizemos o teu nome. Nós glorificamos e exaltamos ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Gratos, como somos gratos, não por aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, mas com certeza por aquilo que ainda o Senhor vai fazer, porque aquilo que o Senhor já fez é simplesmente o início de tudo, para a consumação dos séculos. Sim, Abba, nós queremos ser um contigo. Flui neste lugar. Espírito Santo, tu tens a liberdade a partir de agora. Flui. Que as sementes lançadas possam encontrar terrenos férteis, para que seja uma colheita 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1. Faz, Senhor. Faz, Espírito Santo. Nós queremos ser um contigo, como o Senhor é um com o Pai. Nos ajuda a entender, a compreender isto nesta noite, em nome de Jesus. Aleluias. Amém. Graça e paz, casa do avivamento. Amém, queridos. Tudo começa por um. Tudo começa por uma pessoa. Tudo começa por uma ação. Tudo começa por um gesto.
tudo começa por uma atitude. Tudo começa por um e vai se multiplicando, vai crescendo, vai se transformando. Nós vemos isso em Gênesis capítulo 1, no versículo 26, onde começa com Adão. Consequentemente, sua esposa Eva, depois dos seus 3 filhos, que a Bíblia nos relata, que teve mais, mas ele só relata 3, que é Caim, Abel e Sete. Diz assim em Gênesis capítulo 1, 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nós vamos ver aqui o nosso Deus, que ele é triuno, ou seja, é 3 em 1. Nós vemos que ele não, apesar de ser um, ele não está só. Porque ele diz, façamos, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo. Gênesis capítulo 2, versículo 18 diz: então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Guardem muito bem isso, irmãos. Não é bom estar só. Mas o que nós vamos ver é que esse início da nossa humanidade começa por que começa por Adão. Há um fato a qual é necessário se refazer tudo novamente. É a desobediência de Adão. E nós vemos novamente, através de um homem, de um só, um homem chamado Noé, um homem que era justo, um homem que era íntegro, um homem que andava com Deus. E nós vemos que através deste homem, somente dele, da sua postura, naquela época que vocês leem lá, Gênesis capítulo 6, vão ver que multiplicava a violência ao ponto de desagradar a Deus, e Deus se arrepender do que ele tinha feito. Ou seja, a humanidade. Mas através de a sua esposa, os seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e as suas esposas, ou sejam, 8 pessoas, nós vemos uma nova humanidade sendo formada. Como nós vimos anteriormente, queridos, por causa da desobediência que gerou essa violência, nós vemos agora que por essa obediência, nós vamos ver gerando vidas. Compreende? A qual hoje nós somos frutos. Sim, todos nós temos uma raiz adâmica, mas nós somos fruto da geração de Noé. Amém, queridos? Porque Deus viu um homem, e através daquele homem, deu uma oportunidade novamente para que a humanidade se restabelecesse. Olha que interessante, em Gênesis capítulo 6, versículo 13 diz: Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles, e eu os destruirei com a terra. Vocês compreendem, irmãos? A desobediência, como eu falei, repito, de Adão, gerou toda essa violência, e aí foi necessário que novamente viesse um homem, um só homem, para que, através dele, Noé escolhido, recomeçou, ou melhor, começou a reconstrução da humanidade. Sim, quando você continua lendo, ao longo da Bíblia, você vai ver que mesmo assim, vem uma geração que, a gente fica estarrecido, quem lê a Bíblia, você adentra para dentro da Bíblia, você vai vendo alguns fatos, que a Bíblia ela não é formada de histórias, a Bíblia é formada de fatos reais. Tudo que está aqui não é lenda, não é história da carochinha, não, são realidades, amém, queridos, que foram transcrevidas para que nós pudéssemos ter essa oportunidade de entender o que está escrito aqui. Pastor Rubens falou há 2 semanas atrás, no culto dos jovens, sobre a importância das escrituras, de cada pingo, de cada letra, de cada ponto, de cada vírgula,
Porque tudo na Bíblia fala conosco. Tudo na Bíblia fala conosco. Amém? Amém, irmãos? E quando você vai ver, não está no contexto aqui, mas veio agora, que é muito interessante a gente ver. A partir de Gênesis capítulo 6, a gente vê Deus dando o comando para Noé, Noé passando 100 anos na construção da arca, e aí nós vemos o dilúvio, todo esse acontecimento, tudo se acabando, a nova reconstrução, Noé descendo da arca, e ali naquele momento Noé, quando ele desce na arca, a primeira coisa que Noé faz, o que é, irmãos? É levantar um altar de adoração ao Senhor, e oferecer um sacrifício, e aquele sacrifício subiu com um aroma agradável às narinas do Senhor, e o Senhor ali faz um decreto, faz um pacto com a nova humanidade, que nunca mais Ele iria destruir pelas águas. Vocês compreendem isso, irmãos? Compreende isso? Mas aí passa mais 2 capítulos, nós chegamos em Gênesis capítulo 11, nós vamos ver novamente o coração, a motivação do homem, queridos. Na construção da Torre de Babel, eles começaram a construir algo que chamou a atenção de Deus do céu, e Deus falou, nós precisamos descer lá, e veio, quando Deus viu e desceu, qual que foi a conclusão que Deus chegou? Que se eles continuassem daquela forma, em unidade, sendo um só povo, uma só língua, eles iriam alcançar os objetivos deles, com motivação errada, porque eles queriam construir uma torre, para chegar ao céu, e ser mais que Deus. Sabe, queridos, Deus só tem um só. O Todo-Poderoso é o Shaddai. Amém, queridos? Só tem Ele. Amém? Então nós vemos que por um homem Adão, por um homem Noé, e agora nós vamos ver por um outro homem, Jesus Cristo, Ele se tornou um, e morreu para a salvação de todos nós. Amém, queridos? João, capítulo 10, versículo 30 diz: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. O Evangelho de João também, capítulo 17, do versículo 20 a 25, diz: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim. Tem um modelo aí, irmãos, olha aí, ó. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes, irmãos. Ele sai do individual e vai para o coletivo, para que nós sejamos um em nós. Vocês estão compreendendo, irmãos? E ele continua dizendo só: eu neles e tu em mim, e eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes e o amastes como igualmente me amastes. Olha, irmão, está dizendo aqui, olha, só com plena unidade nós vamos ser um com Ele. Ele continua dizendo, ó, eu os fiz, já está lá no fim, põe o 24. Pai, eu quero que os que me desses estejam comigo, e onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me desse, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e esses sabem que me enviastes. Agora, eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Só, irmão, através do amor tem essa simbiose. Uau, pastor, mas que palavra é essa, simbiose? Você sabe o que é uma simbiose, irmãos? Simbiose é a relação íntima entre duas espécies de seres vivos. E existem 3 tipos diferentes de relação simbiótica: o mutualismo,
o comensalismo e o parasitismo. Então, querido, nós precisamos ter essa simbiose, ou seja, essa uma só carne com Ele, e isso só vai acontecer em amor, amém, queridos? Romanos capítulo 12, versículos 4 e 5 diz: assim, como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e estes membros não exercem todos a mesma função. O que fica claro para mim e para você aí, irmãos, é que cada um tem a sua função. Falando uma linguagem popular, ou seja, cada um no seu quadrado. Compreende isso, irmãos? Nós vamos ver daqui a pouquinho mais para frente, vamos lá, né? Assim também, em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Entende, irmãos? Está ligado. Não tem como ter separação. A palavra está dizendo, todos nós estamos ligados, e não é somente alguns, todos nós estamos ligados uns aos outros. Compreende isso, irmãos? Romanos capítulo 14, versículo 12 também diz: assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. E eu chamo a tua atenção um pouquinho mais aqui, irmãos. Você entende, irmão? Começa por um. E cada um de nós temos uma responsabilidade muito grande, irmãos. Porque nós vamos prestar contas, cada um de nós. A prestação de conta, ela é individual. A salvação, ela é individual. Compreende, irmãos? Compreende? 2 estarão numa cama, um vai, outro vai ficar. 2 estarão num campo, um vai, outro vai ficar. E todos nós, independente, amém, queridos, de estarmos no Senhor ou não, vai prestar conta. O que não está no Senhor já está a palavra já nos mostra onde que ele já tem um destino próprio. Mas nós também passaremos por um julgamento. E pode ser que você chegue lá, irmãos. Sabe qual é o meu medo, irmão? Eu já falei isso, vou repetir novamente. Obrigado, Espírito Santo. O Senhor falou comigo aqui. Como o Senhor falou comigo, eu vou retomar esse tempo aqui novamente, meus irmãos. Um tempo de uma busca de resposta. E o Senhor falava de uma forma, não que ele parou de falar, mas ele continua falando. Mas ele falou para mim aqui: filho, você chegou. Uau. Agora você vai ver o que é permanecer. Chegar é fácil, irmãos. Não tão fácil, né? Mas é possível. Agora, permanecer, que é difícil, pelas coisas que nos atraem. Por coisas que nós precisamos abrir mão de nós mesmos em muitas situações. E o Senhor falou para mim: filho, cuida das minhas coisas, que das tuas cuido eu. E eu tenho descansado a partir daí, sabe, queridos? Sabe, irmãos? E o Senhor tem sobejado, sabe, irmãos? Na minha vida, na minha família, neste lugar. Nós pegamos esse período de pandemia, irmãos, que nós estamos todo mundo passando, está dando um aperreio, todo mundo, e nós vemos aí, graças a Deus, muitas pessoas aqui trocaram de carro, trocaram de emprego, está entendendo? Compreende isso? Compraram casas, nesse tempo difícil, onde seria impossível isso ocorrer. Compreende isso, irmãos? Compreende isso? Deus está aqui, Deus está na sua vida. Compreende, irmãos? Nós vamos prestar conta, irmãos. Isso é muito forte. Leia um Apocalipse. Terminei de ler Apocalipse agora. Toda vez que eu leio, eu tremo. Porque eu posso chegar lá, irmãos. Ou cada um de nós, vou dizer por mim, pode chegar lá. Vamos chegar.
Amém? Vamos chegar lá. Mas o que nós vamos ouvir? Apartai-vos de mim. Eu não vos conheço. Mas Senhor, em seu nome eu fiz aquilo, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo. Então, não foi em meu nome, não. Você estava querendo construir uma torre para você. Esse é o meu medo hoje, irmãos. Quando chegar lá diante dele e ouvir isso. Eu, viu? Amém? Mas vamos continuar. Efésios capítulo 4, versículo 3 a 7, diz: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então está dizendo para a gente, fazer todo esforço para que nós possamos alcançar a unidade do Espírito. Então não está dizendo que é a unidade da carne. Na carne não dá liga, daqui a pouco nós vamos ver isso. Tem que ser no Espírito. Amém, queridos? E continua dizendo assim, porque há um só corpo e um só Espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Nós somos chamados. Não tem duas, não tem três. É uma só e é para todos. É unânime. Não é uma para você, outra para você, não. É uma só. Amém, queridos? É um só Senhor. Há um só Senhor. Há uma só fé. Um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos, em todos. É um só em todos nós, irmãos. Porque o nosso Deus Todo-Poderoso não faz acepção de pessoas. Compreende, irmãos? Ele é um para todo mundo. Por quê, irmãos? Para quando você chegar lá no céu, você fala, mas para fulano, né? Como ocorreu, quando a gente começa a ler o livro de Jó, o que ocorre com o livro de Jó? Né? Todos sabem. Né? Os anjos se apresentam para falar com Deus. E o diabo, Satanás, vai no meio deles, vai na embalada. E fica lá. Aí Deus fala para ele, viste o meu servo Jó? Deus fala com ele e pergunta para ele. A resposta dele, do jeito que o servo Jó está, é fácil, porque o Senhor está guardando, o Senhor está cuidando. Amém, queridos? É isso que o Senhor está fazendo conosco. O Senhor está nos guardando, o Senhor está nos cuidando. Amém, irmãos? Amém? Só quando Ele der um comando, querido, olha, não se preocupe com o deserto não, sabe por quê? O Senhor nos leva para o deserto? Porque lá no deserto só tem uma paisagem só, para nada te distrair, compreende? Mas fica tranquilo que no sol vai ter uma nuvem te cobrindo, e de noite vai ter uma coluna de fogo te aquecendo, meu irmão, amém, querido? E o maná vai cair todos os dias. Você compreende? Seus sapatos não envelhecerão, sua roupa não envelhecerão. Ele vai cuidar de cada um de nós. O deserto é lugar de treinamento. Compreende isso? Amém? Falou em deserto, ninguém quer, né, irmão? Mas é preciso passar. É necessário para que você saia fortalecido. Viu? Mas vamos continuar aqui. E a cada um foi concedido, olha que interessante, irmãos, e a cada um foi concedido a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Você entendeu, irmão? Já foi concedido, já foi repartido, você tem uma medida. Versículo 15. Efésios 4, versículo 15 diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Nós somos o corpo, que tem uma cabeça, irmãos. Quem é a cabeça da igreja? Acabamos de ler, é Cristo. Amém? Ele pensa, ele fala, ele age, ele comanda do jeito dele e não do jeito que nós queremos. Que muitas vezes dá confusão.
Porque aí eu quero ansiar, eu quero essa parede azul. Ah, não, eu quero preta. Ah, não, eu quero vermelha. Ah, eu quero... Irmão, perguntaram para mim, pastor, por que essa parede é preta? Eu falei, sei lá. Podia ser branca, podia ser azul. Ué. Porque o que me traz aqui, irmãos, não é essa parede, não é essa cruz, não é esse som, não é essa iluminação. O que me traz aqui é a presença de Deus. Se não for a presença de Deus, não adianta vir aqui, irmãos. E não é isso que me atrai, não é isso que pode te atrair. É a presença dEle. Porque é por Ele, para Ele, que são todas as coisas. Se não for isso, irmão, não adianta. É vaidade, é pura vaidade, é como correr atrás do vento. Se nós não entendemos que começa por um, e eu sou um com Ele, como Ele é um com o Pai. Amém, irmãos? Nós temos que chegar na plena unidade do vínculo da paz. Nós falávamos isso na sexta-feira, eu não me lembro o louvor. Me ajuda, cadê o louvor que nós cantamos na vigília, sexta-feira aqui agora? Nós vamos chegar lá, irmãos. Nós vamos chegar lá. Muitos guerreiros têm ficado no caminho, mas nós vamos chegar lá. Eu creio. Está chegando um tempo auspicioso. O avivamento está chegando sobre a nação brasileira, irmãos. Só que precisa começar por mim, por você, por cada um de nós, porque isso está ocorrendo do Oiapoque ao Chuí, meu irmão. O derramar do Espírito Santo nesses dias está se cumprindo novamente. Joel 2. Eu ia falar Ageu 2, que é a glória da segunda casa. Não é sobre isso. É sobre o derramar do Espírito Santo. Derramar do Espírito Santo sobre a sua vida. Mas é necessário nós entendermos algumas coisas. Por isso que eu entendo que o Senhor tem falado para nós. Foi 4 semanas falando sobre conhecer a Cristo. E agora o Senhor está falou ao meu coração que, filho, começa por um. O coletivo, a galera vai vir junto. Mas se não for cada um, quando reunir a galera não vai dar certo. Porque vai começar a cair pessoas no poder, vai começar a pessoa do seu lado a rodopiar, plantar banana, sei lá o que vai fazer, irmãos, não importa. Não sei se vocês já viveram isso, mas eu já tive a graça, a oportunidade e o privilégio de viver uns tempos em Deus. E quem já viveu a unção do leão, a unção do riso, dos dentes de ouro, o cair no poder. Sabe, irmãos, eu já tive o privilégio de viver isso, eu quero isso. Porque todos eles, com exceção do dente de ouro, eu não recebi, mas, sabe, eu experimentei, eu quero. Se é de Deus, eu quero. Você compreende isso, irmãos? E se nós não tivermos essa unidade no Espírito, vai acontecer. E sabe o que você vai fazer? Vai criticar, vai murmurar. Você compreende? O Espírito Santo está. Nós vivemos o tempo da plenitude do Espírito Santo, irmãos. E Ele começou a fazer, irmãos. Ele começou a fazer, querido. Irmãos, os sinais estão aí. Nós tivemos mês passado lá no conselho, no retiro de pastores e líderes, irmãos. Sabe, é algo que vocês precisam ir. A pastora Inara já esteve conosco, a Alessandra já esteve conosco, a pastora Lília, o Carlos, em alguns eventos, é um derramar. Porque, queridos, o que ocorre é a mesma coisa que está aqui. Todos se deslocam da sua casa, vêm para a casa do Senhor com o mesmo propósito. Qual é o seu propósito que está aqui nesta noite? O que é que te motiva de estar aqui nesta noite? Pastor, eu vim buscar minha bênção. Glória a Deus, irmãos. Você vai sair com a tua bênção. Mas se você vir buscar ao Senhor, você sai com a tua bênção e com o Senhor também. Compreende, irmãos?
E o versículo 16 de Efésios 4 diz assim, ó: dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função, realiza o seu chamado. Compreende? Viu? Como o individual reflete no coletivo. Primeira carta a Coríntios, capítulo 6, versículo 15, diz: vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Compreende a afirmação que está sendo dada aqui? Que nós somos membros de Cristo. E os membros de Cristo não podem se prostituir de forma alguma. Forte, né, irmãos? E nós vamos ver em 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 12 ao 27, nós vamos, né, na versão da minha Bíblia dá como subtítulo, né, o tema, a diversidade na unidade. Ele dá, e não especificamente ele fala sobre a unidade e não sobre divergências. Uma coisa é muito clara, meu irmão, só que ei, tem 10 digitais aqui, nenhuma é igual. Nenhum de nós somos iguais. Nós somos diferentes em nossa essência, no nosso DNA, amém? Amém, queridos? Mas nós temos algo em comum. Nós temos algo que nos une. E nós temos algo que nos move, irmãos. Por isso que nós estamos todos aqui juntos. O que é que nos une? O que é que nos move, irmãos? É Deus, é o Espírito Santo de Deus. É isso que nos une, é isso que nos move, é isso que nos traz a estarmos juntos, irmãos. Temos isso em comum, respeitando o óbvio. Sabe, querido, temos diferenças? Sim. Teremos diferença? Sim. Respeitamos uns aos outros? Sim. Mas sempre nós vamos chegar a um denominador comum: a palavra em Cristo. Por quê? Cristo em vós é a esperança da glória. Dá uma glória a Deus então aí, irmãos. Amém, irmãos? Olha que interessante, E quando a gente quando sai fora dos planos, do tempo e dos propósitos de Deus, olha o que acontece. Acontece isso aqui, versículo 26. Quando um membro, ou seja, individual, sofre, todos os outros sofrem com ele. Então, quando um está sofrendo, qual que é a reação no coletivo? Todos sofrem. Por exemplo, nesse exato momento nós temos, né, seu avô, não é isso? Os pais do esposo da Mércia, do Anderson, e o esposo da Nilda, o Alex, está numa UTI, sofreu um AVC. Eu estou sofrendo junto com esta família. Desde o momento que fui comunicado sobre isso, porque ele é um pastor, não importa, guerreiro, na seara do Senhor, sofreu um ataque maligno. O que cabe a nós, irmãos? Sofrer junto com o corpo. As crianças são tudo lá em cima, mas você pega numa festa de criança, não é? Crianças correndo para lá, para cá, daqui a pouco vocês gritam: ai! A mãe pode ter 50 crianças. A mãe, na hora, é o meu filho. Os outros, a mãe sai correndo para dizer, os outros olham e dizem: não é meu filho mesmo? Não é essa a nossa reação? Com alguma exceção. Mas quando um membro do corpo
Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos se alegram com ele. Você se alegra quando o irmão encosta um carrão ali? Você se alegra quando o irmão conta para você: olha, pastor, ô irmão, olha, você não sabe quanto ganhei uma bênção, irmãos. Você se alegra com ele? Ou você já vai para Deus e fala: só dá para ele, Deus. Compreende essa simbiose que nós precisamos ocorrer em nós, irmãos? Nós temos que ser um com o outro, seja na alegria, seja na tristeza, seja na fartura, seja na miséria. Nós somos um com Cristo, como Cristo é um com o Pai. Compreende, irmãos? Compreende isso, irmãos? E olha que interessante, aí eu já vou direto, né? Já para 1 Coríntios 12, o versículo 27, que diz assim: ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro deste corpo. Individualmente, pessoalmente. Um faz parte do coletivo do corpo. E para isso, irmão, cada um de nós temos que ressaltar que nós temos responsabilidades importantíssimas para o funcionamento do corpo. Como seria? Daqui a pouco eu vou falar que está na Bíblia, né? Mas imagina se o coração para. Hã? Se a perna para. Se os braços param. Se o cérebro para. Os olhos param. O nariz. Os ouvidos. A boca. A língua. Essa aí precisava parar um pouquinho, né? É o único membro na Bíblia que tem um capítulo específico. Leiam lá, Tiago 3. Leiam lá. Irmãos, olha, o individualismo ele é muito perigoso. Não saber andar junto com os outros traz questões, problemas inevitáveis para a sua vida. Compreende, irmãos? Andar só é perigoso. Você forma e vive do que você pensa, do que você idealiza, o que você forma dentro de você, as suas verdades irrefutáveis. Não dá espaço para críticas, para observações, para conselhos. Faz tudo sem uma orientação e sem uma cobertura espiritual. Ou seja, faz por sua conta e risco. E depois que não deu certo, alguém é culpado por isso. A primeira pessoa que é culpada, Deus. Não foi assim com Adão? A história se repete. Porque quando nós lemos no início, quando façamos o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, Deus formou Adão do pó da terra, soprou fôlego de vida e ele se tornou uma alma vivente. A seguir, Deus olhou, nós lemos sobre isso, que era bom que o homem não esteja só. Vou fazer para ele uma auxiliadora, uma ajudadora. Então ele faz Adão dormir e tira da costela de Adão e forma a mulher. Vocês compreendem, irmãos? Mas no momento em que a mulher, atraída e iludida, né, pela astúcia da serpente, come e dá para Adão comer. Quando Deus pergunta para Adão: você comeu? Qual foi a resposta dele? Transferiu, querido, a responsabilidade para Deus. Foi a mulher que tu me destes, ou seja, eu não pedi mulher nenhuma. É fácil essa síndrome de Adão na nossa vida, irmãos. Viu? Aliás, nós temos várias síndromes que nós precisamos ser sarados. Eu preciso, aliás, nós não, perdão.
eu preciso ser sarado. Uma dessas é a síndrome de Adão, de assumir a responsabilidade, não fui eu. Vocês imaginam, compreende isso, irmão, como seria diferente a Bíblia? Se Adão falasse, pai, quando Deus perguntou para ele, onde tu estás, Adão? Onde ele estava? Escondido atrás das árvores, nu, com vergonha, não do seu aspecto físico, mas do seu aspecto interior, porque ele tinha pecado, porque ele tinha desobedecido. Compreende, irmãos? Nós precisamos assumir mais as responsabilidades, porque se Adão tivesse falado para o Senhor, pisei na bola, o Senhor falou para mim não comer dessa árvore, e olha, eu tive que escolher, né? Eu agradava a bênção aqui, né? Eu tinha que agradar a minha bênção, né, Deus? Então, não tinha problema, mas se assumisse. Muitas vezes nós queremos fazer algumas coisas, o Espírito Santo, querendo agradar alguém. Você se desagrada ao Senhor. Está falando com algum de vocês aí, irmãos? Comigo, pode ser comigo também. Algumas atitudes, escolhas, decisões que eu tenho tomado para agradar as pessoas e eu estou desagradando a Deus. Logo após a ressurreição, Espírito Santo, obrigado. Logo após a morte e ressurreição de Cristo, onde os apóstolos, Pedro, juntamente com os outros apóstolos, estavam ministrando a palavra e foram pegos, foram açoitados pelos escribas, pelo sinédrio, e levaram ele lá, mas espera aí, o que vocês estão falando? O que vocês estão dizendo? O que vocês estão fazendo? Sabe qual foi a resposta deles? É melhor obedecer a Deus do que obedecer a homens. Compreende, gente? Nós temos que agradar ao nosso Senhor. Nós temos que agradar a Ele. A pluralidade, o coletivo, ajuda a discernir os pensamentos, ações e buscar conselhos e soluções juntos. Temos que ser como Jesus Cristo é, como o Abba Pai, com Deus, esse nosso modelo, que nós lemos isso também, né? Está lá em João capítulo 10, versículo 30, que diz, eu e o Pai somos um. Vimos também, não se esqueçam, queridos, Gênesis capítulo 2, 18, então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só, entendeu? Não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Obviamente, esse contexto da palavra está falando sobre o casal, sobre a mulher, mas nós podemos trazer de uma forma muito clara entre nós no coletivo, entre irmãos. Nós precisamos de pessoas que nos auxiliem, nós precisamos de pessoas que nos correspondam, não às minhas expectativas, mas às expectativas que nós temos juntos, pelas metas que nós temos do propósito de Deus para com as nossas vidas. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Porque senão sozinho nos cansa, irmãos. Cansa, irmãos. Cansa. É prazeroso, mas é muito cansativo. Viu, irmãos? Muito cansativo. Prazeroso. Em olhar para cada rostinho, cada um de vocês, e ver não o que eu estou fazendo, mas o que Cristo está fazendo na vida de cada um de vocês. Porque, queridos, concordam comigo? Num domingo chuvoso, estar aqui, loucura. Sabe por que você veio? Não é porque você tem obrigação, não, irmãos. Você veio porque você tem prazer em estar na casa do Senhor. Amém? Como diz o Salmo 122, alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. É isso, é com alegria.
é com alegria. Você é um dentro deste corpo. E esta geração, guarda isso no coração, irmãos. Esta geração precisa de nós, precisa de cada um de nós, irmão. Ele precisa de você. Então é preciso que você se alinhe, é preciso que você se ative de dentro para fora, irmão. É necessário que você se conecte, irmão. É necessário que você se posicione já. Você é um. E o Senhor conta com você, com este um. Ah, mas tem tantos aí, irmãos. E aí? Isaías, quando ouviu o chamado, sabe o que ele falou? Eu sou o cara. Envia-me a mim. Não envia-me a outro, não. Envia-me a mim. Entende isso? Chamado é seu. Deus conta com você, irmão, irmã. Amém? Mas para isso, irmãos, nós vamos quase encerrando. Para que haja toda essa simbiose, essa conexão, é preciso que ser um com o Senhor, com excelência, irmãos. Tem que ser com excelência com Cristo. Não dá para ser meia boca, irmãos. Leia lá em Apocalipse, uma das cartas, eu não lembro qual das cartas, das 7 cartas, mas uma está dizendo assim, ó, não dá para ser frio, nem morno, porque senão, não tem meio termo. Ou você é sim, sim, ou é não, não. Passou disso, procedência maligna. Então nós temos que ser um com excelência em Cristo. Então, a primeira coisa, irmão, guarda isso no seu coração. Primeira coisa, você tem que crer. Você tem que ter fé. Amém? Falamos sobre isso a semana passada. Tem que crer. Tem que ter fé. Amém, irmãos? Hebreus capítulo 11 diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pela fé, irmãos, Pedro literalmente é o Senhor que está aí no mar. Pela fé, o que ele fez? Ele andou sobre as águas. Jesus já estava andando. A palavra diz que era 12 estádios, dava mais ou menos mais de 3 quilômetros que ele andou sobre as águas, para chegar no barco onde estavam os seus discípulos. Quando Pedro viu, todos ficaram atemorizados. Quando Pedro viu, falou: é o Senhor, é um fantasma. Sou eu, Pedro. Então, posso ir? Vem. Isso é fé, irmãos. Você tem certeza, mas você não está vendo, mas você tem certeza. Eu tenho certeza, irmãos, pela fé, que eu vou. Eu vou, e nós vamos juntos, amém? Nós vamos juntos, vai na primeira leva. Ô glória, vamos embora. Aí depois lá nós vamos cada um ter a sua conversa pessoal, amém? Aí, né, mas que nós vamos, amém? Então, Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. Ai, só para correr atrás da bênção não, irmãos. É só você ter fé. Aqui ela está dizendo, e que recompensa aqueles que o buscam. Compreende isso, irmãos? Não é fazer troca. É você crer, é você ter fé. Agradar a Deus, sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como para você se aproximar, você precisa crer. Crer que Ele existe. E a recompensa, irmãos, é só buscar. Buscar-me-eis e me achareis. Quando? Quando me buscardes de todo o vosso coração. Provérbios 4 fala: eu amo os que me amam, e os que me procuram, me encontra. Simples. Simples. Onde está o Senhor? No seu alto e sublime trono. E aonde você está? Mero e mortal. Não, imortal não, mortal, né? Perdão. Onde nós estamos? De passagem.
Somos forasteiros, somos peregrinos nesta terra. Compreende, irmãos? Nascemos, vivemos. Vamos morrer todos. A questão é entre o nascer e o morrer, o que nós fizemos para construir, para quando chegar lá. Procure apresentar-se a Deus como obreiro aprovado, que não tem vergonha e que maneja bem a palavra da verdade. É isso. Procura apresentar-te aprovado. A aprovação é aqui? Sou eu o seu pastor que te aprova? Não. Quem te aprova é Deus. O relacionamento seu é com Ele. Você é um com Ele. Compreende, irmãos? Então, primeira coisa, então você tem que crer, você tem que fé. Tem que ter fé. Segundo, irmãos, tem que ter uma vida em santificação. A palavra nos diz: sede santo, como eu sou santo. Em Hebreus também, capítulo 12, versículo 14, diz: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá ao Senhor. Então a primeira coisa que você tem que dizer: eu tenho que me esforçar. Para quê? Para ter o quê, irmãos? Para ter paz. Tem que viver em paz. Só com a minha família? Não, irmão, com todos. Com todos. Por isso que ele está falando para se esforçar, porque não é fácil não, irmãos. Sabe aquela pessoa que você pensou? Então é ela mesma. Que não é fácil viver com ela, mas é com ela que você tem que se esforçar para ter paz. Compreende isso? Compreende isso, irmãos? Terceiro, eu tenho que ser livre das obras da carne. Coloca para mim Gálatas capítulo 5. Aqui pega, viu, irmãos? Aqui pega. Você ser livre das obras da carne. Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21. É o processo que nós vimos anterior. Do crer, de ter fé e de santificar. Olha que diz assim, ó. Ora. As obras da carne são manifestas. Então ela é manifesta. Se ela se manifesta, nós podemos, declarar elas expulsas em nome de Jesus. Amém? Se elas são manifestas, dá para você expulsar elas em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos lá. Então, quais são as obras da carne? A primeira, a imoralidade sexual. A segunda, a impureza e libertinagem. Idolatria e feitiçaria. Ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Está claro isso, irmãos? Se você tiver mais alguma dúvida, vá depois lá para Apocalipse capítulo 22, que fala sobre a questão de quem vai entrar no reino. Vai resumir isso aí e vai falar que também não vai entrar. E aí traz um que não está aí, irmão. Sabe qual é? Os mentirosos. Compreende, irmãos? Deixa aí um pouquinho que eu vou depois no 22. Então, irmãos, e olha, eu vou falar outra coisa aqui muito interessante. Vai para mim, não, vai para Efésios capítulo 4, 29. A gente vai voltar aí. Efésios capítulo 4, versículo 29. Nós estamos falando que tem que ser livre das obras da carne, num processo de santificação. Amém, irmãos? Diz assim, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês,
mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Pera aí, irmãos, nenhuma palavra torpe. Você sabe o que significa essa palavra torpe? Sabe qual é o significado? Para não ficar nenhuma dúvida, ó. Torpe significa desonesto, vergonhoso. Torpe é relacionado como motivo para várias coisas, como crimes, homicídios, suicídios, etc. e tal. Torpe é algo nojento, indecente, infame, impúdico. Tem mais, irmãos. Torpe, palavras torpe, são aquelas cujo significado é sujo, obsceno e que não são utilizadas por pessoas educadas, decentes ou de moral. Não é, palavra torpe não é para os filhos de Deus. Você pode dizer ou pensar: eu sou assim mesmo, a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou ser assim, eu vou morrer assim. Não é bem assim. Amém, queridos? Né? Eu aprendi assim, então, muito bom, né? É legal você fazer essa reflexão. Amém, querido? Porque está na hora de mudar. Viu? E comece mudando pelo seu vocabulário. Comece a mudar pelo seu vernáculo. Comece a mudar pela forma que você fala. Irmãos, o Senhor sabe o que eu vou dizer agora diante de Deus. Eu não me lembro a última vez que eu falei um palavrão. Para a honra e glória do Senhor Jesus. E olha que era uma boca suja, viu, irmãos? Pensa numa boca suja. Ó, mas o Senhor fez algo. Uau! Até quando surge algum tema, né, como ameba, nem isso eu costumo falar. Usar o termo. Uso o termo técnico, você sabe o que é ameba. Eu não uso outra palavra torpe, chula. Vocês compreendem isso, irmãos? Então vigie. Começa a vigiar nas pequenas coisas. São essas pequeninas coisas. Ah, pastor, não pega nada a falar um palavra. Pega sim, irmão, porque a palavra está dizendo aqui, ó. Nenhuma palavra torpe. Porque o processo de santificação na sua vida ele tem que ser completo. Compreende, irmão? Amém? Amém, irmãos? E essas obras da carne tem que sair, irmão. Porque senão, eu preciso alertar, irmão. Porque se a obra da carne não sair, o que vai acontecer? Você vai ficar, irmão. Vai ficar. Não sou eu que estou dizendo. A palavra do Senhor está dizendo. Amém? Amém? 4. Eu tenho que ter o fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23 diz: mas o fruto do Espírito, olha que coisa linda, irmão. Primeiro é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não é demônio próprio, irmãos, é domínio próprio. Fruto do Espírito. E que termina assim: contra estas coisas não há lei. Quando o fruto do Espírito começar a emergir de dentro de nós, vai sair o que? Vai exteriorizar o que, irmãos? A primeira coisa, amor. Se você tiver amor, você vai fazer o restante tudo com alegria. E vai te gerar paz naquilo que você faz. E vai te trazer o que? Paciência, tranquilidade. Amém, irmãos? Vai te trazer também amabilidade. Você vai ser amável. Vai trazer bondade. Vai trazer algo que é muito importante. E tem uma outra versão que fala lealdade. Essa fala fidelidade, que nos dias de hoje é muito difícil você encontrar. Sabe, irmãos? E é algo que aí sim eu trago para mim esse fruto do Espírito, que é o último, né? A mansidão, irmãos. E o domínio próprio. Sabe? Isso eu tenho me tratado. Os que são mais próximos disso sabem que, eu sei que eu tenho, alguns falam: pastor, o senhor melhorou o jeito de falar, mas no jeito de olhar ainda não. Mas enfim, é um processo que a gente vai deixando, quanto mais você vai buscando em Deus, e Deus vai fazendo, Aí vem o último tópico, irmão. Nós temos que viver. Você tem que viver, você tem que praticar uma vida no Espírito. Como diz em Gálatas capítulo 5, 25. Se vivemos
pelo Espírito, andemos pela carne. Incompatível, não é? Concordam? Se nós vivemos pelo Espírito, nós também temos que andar pelo Espírito. Tem que viver e andar pelo Espírito. João capítulo 3, versículo do 1 ao 6, eu vou falar só o 6 e o 7, mas você vai ver que o João capítulo 3, o versículo 1 nos mostra um encontro em que Jesus tem com Nicodemos, que é um dos maiorais da sinagoga. E aí eles começam, vamos ler, está ali, ó. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Boa. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus, senão, compreende, irmãos, se não nascer de novo. Ele continua ainda dizendo, perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Essa é a visão de um religioso, viu, irmãos? Nicodemos, ele era uma autoridade da sinagoga, ele conhecia a letra, mas não tinha a revelação da palavra, viu, irmãos? O conhecimento é muito bom, mas sem a revelação, a sabedoria, né? Eu achei muito interessante o exemplo que o pastor Luiz Menino deu, assim, que o conhecimento é que o tomate é uma fruta, amém? Sabiam que ela está classificada, o tomate é classificado como uma fruta. Isso é o conhecimento. Sabe qual é a sabedoria? Você não colocar o tomate numa salada de fruta. Simples. Quando ele falou isso, eu falei, uau! E quem come o tomate, ele é meio docinho também, né? Mas você imagina como ele é incompatível. Então, o tomate, ele é uma fruta, mas ele é usado para salada. Compreende? O conhecimento é bom. Irmãos, excelente. Mas se você não unir com a revelação de Deus, a letra em si, ela é morte. Ela é morta. É o que Nicodemos tinha. Ele tinha só a letra. Ele tinha só o conhecimento, mas não tinha a revelação de Deus. E aí Jesus continua explicando para ele, ó. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Aí eu ia ler o 6, vamos lá, ó. O 6 e o 7. O que nasce da carne, isso aqui é o que é, irmão? Mas o que nasce do Espírito é Espírito. Olha lá, irmãos, não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Você quer ser um com o Senhor? Você quer ser um com o Espírito Santo? Você quer ser um com Deus? Então, meu irmão, minha irmã, eu te convido nesta noite a nascer de novo. A nascer de novo. Para que você tenha uma nova vida em Deus. Compreende, irmãos? Aleluias. Aleluias. Amém, queridos. Amém? Eu vou até aqui. Paro aqui. O Senhor continua procurando pessoas como Noé, como Isaías, estão prontos para começar por Ele. Não importa a outra pessoa, é você. Começa por um. Deus precisa só de um. John Wesley incendiou uma nação. John Wesley incendiou uma nação. Billy Graham incendiou as nações. Um só. Compreende, irmãos? É você que o Senhor quer. Foi por você que Ele passou na cruz. Foi por você, por um. Só por um.
Amém? Vamos terminar? Vamos vai continuar fluindo. Uma honra, um privilégio, um prazer servir à mesa do Senhor junto com vocês. Amém, queridos? Não vão embora rapidamente não, parece que tem bênção ali. Cheirinho, eu parei logo, começou um cheirinho, sair. Oh, glória a Deus, aleluia, hein? Deixa eu ver, será que eu vou dar certo? Parece que é pipoca, não é não? Amém, queridos? Tá, cheirinho bom mais da conta, né? Bem, olha, sábado que vem nós temos o culto da família. Excepcionalmente, nesta segunda-feira, os pastores Edivando e a pastora a Paulinha ainda estão se recuperando, né? O Edivando do Covid, né? Então não terá nossa reunião de terça-feira. Na terça-feira também nós não teremos o estudo bíblico, amém, irmãos? Amém? E aí retomamos quarta-feira na oração, quinta-feira no Aviva o Nosso Lar, sexta-feira a reunião dos jovens, e aí no sábado nós estaremos aqui, amém? Com culto da família. E no outro sábado, dia 23, nós teremos aí o culto com as crianças. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê. Deus abençoe, meu irmão.